Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com uma videoaula para vocês, hoje é de história, tá? Estamos iniciando o capítulo 4 do módulo 2, das páginas 250 a 259. O tema que nós vamos tratar hoje é os meios de comunicação, ok? Então vamos lá, página 250. A gente tem uma imagem aí, iniciando o nosso capítulo, né? Que é de uma pessoa utilizando um meio de comunicação. Que meio de comunicação é esse, pessoal? Você já usou esse meio de comunicação em quais ocasiões, né? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente utiliza de vários meios de comunicação. É sobre isso que vamos conversar um pouquinho agora, tá bom? Olha só, em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Vamos começar com os meios de comunicação utilizados na atualidade. Meios de comunicação. Diversos meios de comunicação estão presentes em nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter ou para divulgar diferentes tipos de informações. Observe alguns exemplos a seguir. Olha só, na primeira imagem nós temos uma pessoa, um rapaz, um homem, né, conversando no telefone celular. Pessoal, nós podemos nos comunicar de diversas maneiras, né? O celular é uma delas. A gente pode tanto falar quanto enviar mensagens, e-mails e etc. Né? Hoje em dia, existem celulares com diversos recursos que nos proporcionam essa mobilidade, essa facilidade. Olha só, na imagem de baixo, a gente tem uma mulher utilizando um computador para se comunicar pela internet. Então, através dos computadores, não só dos computadores, mas dos tablets e dos telefones celulares, iPhone, iPads, né? A gente consegue se comunicar pela internet, não é mesmo? Página 253. A gente tem uma imagem de uma mulher lendo notícias em uma revista. Revistas, jornais também são meios de comunicação, onde a gente consegue se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, né? Na imagem de baixo, a gente tem uma família assistindo a um jogo na televisão. A televisão também é um meio de comunicação? Sim, televisão, rádio, né? E etc. Pessoal, a gente tem duas perguntinhas aí no final da página 253 que são de reflexão. Número 1. Quais meios de comunicação você costuma utilizar em seu dia a dia? Gostaria que vocês respondessem essa pergunta para quem estiver com vocês no momento, papai, mamãe, né? Com quem estivesse com vocês. Número 2. Em sua opinião, como seria a sua vida se não houvesse os meios de comunicação que você citou? Né? Olha só, eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu utilizo vários meios de comunicação, televisão, rádio, celular, computador. Hoje em dia a gente não consegue se ver mais sem esses meios de comunicação, né? Então como que seria a vida da gente sem esses meios de comunicação? Seria mais difícil, né? Antigamente os meios de comunicação eram diferentes. A gente vai ver isso agora a seguir, tá? Então acompanha comigo na página 255. A 254 é a atividade, então nós vamos pulá-la, tá? Então, na página 255 nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação do passado. Os meios de comunicação têm história também, gente. Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Então, a gente consegue conversar com uma pessoa assim, em outro país em tempo real, por exemplo, no WhatsApp. Eu posso conversar com uma pessoa agora, nesse momento, em outro país, em tempo real. O que é tempo real? Eu vou estar conversando com a pessoa agora e a pessoa me respondendo também no mesmo momento, né? Então, os meios de comunicação da atualidade nos permitem isso, né? Olha que fantástico, né? Olha só, mas nem sempre foi assim.
Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorada. Correios. Correios também é um meio de comunicação, não é? O serviço de entrega de correspondências foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagens, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Olha só, então, às vezes uma informação que a gente gostaria que fosse mais rápida para uma pessoa, demoraria semanas para chegar. Assim que era na antiguidade, né? Então, a tecnologia facilitou muito a nossa comunicação, né? Porque a gente hoje em dia, a gente consegue se comunicar com muito mais rapidez. Então, você manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, ela já recebe lá imediatamente. E antigamente não existia o WhatsApp. A gente tinha que mandar uma carta, né? Se a gente quisesse se comunicar, precisasse se comunicar, e a carta demorava semanas para chegar, né? Jornais e revistas. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808 e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada. Tá aí um grande problema, né? Se a população não era alfabetizada, como que elas iam ler os jornais e as revistas para se atualizarem do que estava acontecendo no mundo, né? Não tinha como. O que limitava o acesso das pessoas a esses meios de comunicação, né? Aí a gente tem aqui a Gazeta do Rio de Janeiro como exemplo, né? Do primeiro jornal, que foi fundado em 1808. Aí aqui está falando que é a primeira edição do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, publicada em 10 de setembro de 1808. Olha só. Então, o que acontece? Com o tempo, foram surgindo necessidades de modernizar os meios de comunicação, né? Naquela época, na década de 1800, a maioria das pessoas não eram alfabetizadas. Então, elas não tinham acesso a jornais e revistas, né? Hoje, esse quadro mudou. Mas, com o avanço da tecnologia, a gente consegue se comunicar até por mensagem de voz, né? Para quem não é alfabetizado. Mas, antigamente, a gente não conseguia fazer isso, né? Então, antigamente era muito mais difícil, muito mais demorado para a gente, né, ter acesso à comunicação. Gente, a gente tinha também na antiguidade o telégrafo. Há cerca de 160 anos teve início o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. Telégrafo de cerca de 1880. Olha só, aí tem a imagem do telégrafo aqui, ó. Olha só que interessante. Aí, depois surgiu o telefone. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiram, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Então, o telefone também é um meio de comunicação que era muito utilizado, que hoje nem tanto, né? A gente usa hoje mais os smartphones mesmo, os celulares, né? O telefone fixo ele foi só caindo em desuso. Por quê? Porque com o celular a gente se comunica de qualquer lugar. E com o telefone só de casa, né? Então, a tecnologia nos proporcionou isso também, mais rapidez e mobilidade em relação ao telefone, né? Pra gente ligar para quem a gente quiser e precisar de qualquer lugar, tá bom? Eu lembro que telefone fixo antigamente era até muito caro, né? Porque era uma coisa assim que ninguém tinha ainda, que era uma modernidade na época mesmo, né?
Olha só, aparelho de telefone cerca de 1900. Aí tem a foto dele aqui, ó. Como é que era diferente de hoje, né? Por que o surgimento dos meios de comunicação apresentados nessa página foi importante? Olha só, o telégrafo e o telefone permitiram que as informações foram transmitidas de um ponto para outro com maior velocidade, diferente das cartas, né? A carta demorava semanas para chegar. E com o telégrafo e o telefone era muito mais rápido. Então, foi muito importante a invenção desses tipos de comunicação para nós, né? Olha só, a gente tem o rádio, né? Que a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular e até hoje, né? Nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever, então o rádio facilitava muito a comunicação, né? Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informações, né? Então, a gente tem um exemplo de rádio aqui da década de 1930, tá? A televisão. A primeira rede de televisão brasileira, chamada TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo. Os programas eram pouco elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa de seu alto custo. Hoje, quase todo mundo acredita que tem a televisão, né, gente? Mas antigamente não era assim. Poucas pessoas tinham acesso à informação através da televisão, porque o custo era muito alto. Ao longo dos anos, os programas televisivos tornavam-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares de nosso país. É o que eu falei. Hoje em dia, quase todo mundo, acredito eu, que tem uma televisão em casa, né? Então, isso facilita muito a comunicação. Então, a gente tem uma televisão aqui da década de 1960. Página 258 e 259 também são atividades. Aí, vocês aguardem o próximo vídeo com a correção delas, tá bom? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Até a próxima.